vamos pensar um pouco, ou vamos amadurecer um pouco um dos pensamentos e uma das frases de Cora Coralina? Vamos lá? Pensa comigo, ouça comigo. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Vamos novamente? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Bom, ao observarmos um pouco desses grandes pensadores, dessas grandes estruturas de personalidade ao longo da história, nós observamos que tiveram uma caminhada, é claro, né? Tiveram uma jornada, objetivamente, e cada um teve uma experiência e um algo a ensinar, um algo a transferir, um algo que se aprende, um algo que entrega e um algo que transforma o outro. E eu queria trazer um pouco disso para a questão da família. Olhando lá para os nossos avós, talvez eles não tiveram toda a oportunidade de transferir, ensinar e modificar o mundo vivido. Olhando um pouco mais para os nossos pais, talvez eles também não tiveram a oportunidade de transferir, ensinar e melhorar o mundo vivido. Bom, doutor Tibério, mas e eu? Pois é sobre mim e sobre você que recai um pouco daquilo que eu queria conversar contigo. Transferir o que a gente tem e poder nos ensinar para poder ensinar ao outro é uma caminhada não só de iluminação e de elevação, mas de um pensamento melhor sobre o mundo vivido. E eu quero caracterizar isso sobre a intencionalidade da família. E essa família não necessariamente pai e mãe, porém pai, mãe, irmãos, conhecidos, amigos, a grande família da pessoa que nos cerca. Então nós somos entes sociáveis e nós já sabemos. Dentro da questão ontológica, filosófica e antropológica, o humano, ele não nasce sozinho, nem tampouco morre sozinho. Ele precisa da ajuda de outras pessoas para poder nascer e crescer, e ele precisa de outras pessoas para o processo dessa passagem para outra vida, dessa passagem para um outro continente, dessa passagem para um outro estado, ou simplesmente a morte. Seja lá como for, nós não vamos para a morte sozinho, nem nós chegamos à vida sozinho. Nesse processo em que nós estamos da vida para a morte, da vivência para a passagem, nós temos então tudo aquilo que aprendemos e apreendemos, e tudo aquilo que nós temos que transferir para uma humanização melhor deste humano em nós e no outro. Ao mesmo tempo, aquilo que nós aprendemos e apreendemos deve ser colocado como um algo que te gere uma pessoa melhor e que, consequentemente, atue nas pessoas que estão próximas a você, gerindo pessoas melhores. Talvez o que Cora Coralina queria despertar em nós é essa responsabilidade de que ensina-te a ti mesmo para depois tu ensinar o outro. Transforme-se a si mesmo para você transformar melhor o outro. Então, o processo de análise e terapia, ele busca um pouco disso. Então, quando nós estamos perante um analista, em uma sessão de terapia, de uma análise, o próprio analista, ele está se transformando a todo momento. E o próprio analisando, ele também está em um processo de transformação. A isso, como nós já falamos outras vezes, a própria psiquiatria chama a psicanálise de uma escola de pensamento psicodinâmico ou uma escola terapêutica psicodinâmica. E o dinamismo de nossa mente é justamente talvez um pouco disso que Cora Coralina também, dentro da sua espiritualidade, queira nos humanizar melhor. Daquilo que ela trafega pelo celeste, também trafega pela família,
também trafega por você e, consequentemente, nos torna pessoas melhores. O próprio Freud escrevera em um determinado momento o mal-estar da civilização. E num grande resumo, numa grande resenha do que o mal-estar da civilização quer trazer, é o seguinte: nós temos aquilo que é certo e errado. Nós temos aquilo que é um processo civilizatório e um processo instintivo. Nós temos aquilo que é ético e nós temos aquilo que é legal, juridicamente falando. Então, o humano, ele briga muito, né? Ele se degladia muito com aquilo que é certo, que é moral, que é ético e com aquilo que, instintivamente falando, o conduz aos erros, conduz aos prantos, consequentemente aos medos, às falhas e à infelicidade. Nesse sentido, os grandes pensadores, eles querem que nós possamos aprender de que tudo ocorre primeiro em nós, em nossos sentimentos, em nossos afetos, em nossas emoções, no nosso pensar. Quando então nós chegamos a um nível de amadurecimento em que colhemos em nós mesmos o fruto de uma pessoa melhor, transformamos em nós mesmos um ente mais iluminado, trazemos para nós mesmos a versão de um humano contundentemente melhor. E a partir desse emaranhado de situações, tanto teóricas como sentimentais, como práticas e subjetivas, quando então nós temos esse entendimento de quem nós somos, nós chegamos no outro. E aí, é claro, eu vou te provocar um pouco, né, diante dos grandes iluminados que a vida já teve. E um deles é o Cristo. O Cristo diz: você pode até retirar a trave, né, do olho do irmão, você pode até tirar o cisco do olho do teu irmão, mas vale então observar-se primeiro. Essa analogia que ele diz é que, ao olhar o cisco do olho do teu irmão, observe a trave que está no teu primeiramente. Um dos grandes pensadores, talvez um dos mais conhecidos da humanidade, foi o Cristo. E também um outro grande pensador foi o Rumi. O Rumi, em uma de suas trajetórias, em um dos seus grandes poemas, ele dizia: observe o outro com cautela, porque muito do outro existe em você. Olha só para onde vai o Rumi, olha só para onde vai o Jesus Cristo e olha só para onde nós temos a obrigatoriedade de ir. Para que se gere no outro algo de bom, algo tem que se gerar primeiro em você. Se nós devemos iluminar o outro, devemos trazer essa iluminação para nós mesmos. Então, nessas breves palavras aqui do YouTube, para você que me acompanha, muito obrigado por estar aqui. Vamos pensar em ser melhores? Eu, o Tibério e você? Vamos pensar em nos policiarmos melhor? Eu, o Tibério e você? Vamos pensar em ser mais diplomatas? Mais generosos? Vamos pensar que a vida, ela pode sim trafegar por ambientes mais simpáticos, menos hostis, a depender da tua caminhada. Lembre-se sempre, nós teremos momentos difíceis, momentos complexos. E é nessa hora em que nós mostramos o que nós aprendemos e aprendemos de melhor. E é nessa hora que nós possamos e podemos celebrar no outro um movimento exemplar, trazendo então em nós algo que para o outro seja um caminho. E aí eu trago também uma outra pessoa, que é o Divaldo Franco. O Divaldo diz o seguinte em determinado momento, né? E que uma noite de intenso pesar, em uma noite de grande sofrimento íntimo, ele dizia que teve uma iluminação no pensamento. E aquela iluminação no pensamento dizia: Divaldo, observa a tua caminhada. Observa quantas pessoas foram iluminadas nessa jornada tua. Pois é,
devemos então chegar um pouco nesse movimento e nesse entendimento de que é através do teu exemplo, é através da tua estrutura de personalidade que você pode chegar num lugar que seja bom. Então Rumi, Cristo, Divaldo Franco e todos os grandes pensadores, eles sempre tracejaram de modo filosófico, ontológico, que a caminhada ela deve primeiro gerar em ti, em você, um algo que te torne uma pessoa melhor, para que você chegue no outro com força o suficiente para ajudá-lo a transformar-se então em algo que seja melhor e bom. Meu querido, minha querida, meu forte abraço fraterno de paz e luz.